Começando mais um Gira NBA, e aí meus consagradinhos e minhas consagradinhas, tudo bem com vocês? Espero que sim. Bem, vamos lá fazer mais um vídeo acerca dos jogos do play-in da Conferência Leste. Já falamos sobre Orlando Magic e Atlanta Hawks, agora vamos falar sobre o segundo jogo, que é entre Chicago Bulls e Miami Heat, o nono contra o 10º colocado da Conferência Leste. Como retrospecto dessa temporada, Bulls e Miami Heat se enfrentaram 3 vezes nessa temporada 24 e 25, e o Chicago Bulls venceu todas as partidas. Então, se retrospecto fala alguma coisa para um jogo, vamos dizer assim, eliminatório, dessa maneira o Chicago Bulls tem 100% de aproveitamento contra o Miami Heat. Acerca de estatísticas, pessoal, a ideia do vídeo é fazer uma breve análise, tá? Então, assim, vamos trazer aqui algumas estatísticas e verificar o que elas podem nos dizer acerca do que o que pode acontecer no jogo, né? Vamos falar dessa maneira. Chicago Bulls, seus líderes em estatísticas são os seguintes: Coby White com 20,6 pontos, era o Zach LaVine, mas depois que o Zach LaVine saiu, o Coby White assumiu. Em rebotes, Nikola Vucevic com 10,1 rebotes por jogo, e assistências, o Josh Giddey com 7,2 assistências por jogo. Em estatísticas gerais da equipe, o que o Chicago Bulls promoveu, né, conseguiu produzir nessa temporada? Ele é o 6º colocado em pontos marcados, com 117,8 pontos por jogo. 4º colocado em rebotes, com 45,7 por jogo. 5º em assistências, com 29,1 por jogo. É o 25º em roubadas de bola, com 7,5 por jogo. É uma das piores estatísticas desse Chicago Bulls, para falar bem a verdade. 3º em acertos de cestas de 3 pontos, acertando 15,5 por jogo. E é o 20º melhor colocado no que tange a ceder turnovers, cede 14,7. Bem, é uma equipe então que é péssima no que tange a roubar bola, vamos falar o seguinte, dessa maneira, e também é uma equipe que cede muitos turnovers, né? Assim, as equipes adversárias conseguem roubar bastante a bola na posse ofensiva de Chicago. E aí, no que tange a defesa num contexto geral, o Bulls hoje ele cede 119,6 pontos por jogo, é a 28ª melhor defesa, ou seja, tendo em vista que nós temos 30 times, você ser o colocado número 28, quer dizer que você está numa péssima colocação. É um time que cede muitos e muitos e muitos pontos. E aí até uma discrepância, né? Porque você vai olhando, pô, Chicago Bulls finalizou em 9º. Mas por que, cara? Sendo que a gente vai falando, né? Pô, 6º colocado em pontos, 4º em rebotes, 5º em assistências, 3º em cestas de 3 pontos, sabe? Coby White com uma média de 20 pontos por jogo, e aí você consegue entender talvez a maior parte dos resultados negativos por causa disso. Uma defesa extremamente frágil. É a 28ª melhor defesa de 30 times da liga. Então, assim, é um time que sofre muito defensivamente. E esse talvez seja o principal calcanhar de Aquiles da equipe. Entretanto, mesmo tendo todas essas estatísticas, ainda assim o Chicago Bulls conseguiu vencer todas as partidas contra o Miami Heat. Então, assim, o histórico, mesmo a gente vendo aqui estatisticamente que o Chicago Bulls tem pontos fracos, o histórico do Chicago contra o Miami é extremamente favorável. Agora, vamos ver a lista de lesionados do Chicago Bulls para ver se existe algum jogador muito importante que não estará participando desse jogo do play-in. Com previsão de data de retorno para o dia 16 de abril, nós temos o Lonzo Ball, que aqui a tradução colocou Bola Lonzo. Faz sentido, né? Lonzo Ball. O técnico Billy Donovan, no dia 13 de abril, ou seja, hoje, domingo, né, quando eu tô gravando, o técnico Billy Donovan disse no domingo que Ball, por causa de um problema no pulso, retornará às atividades de basquete na segunda-feira, mas é improvável que esteja disponível para a reunião do torneio play-in de quarta-feira com o Heat. A previsão é que ele não consiga voltar, tendo em vista aqui, ó, é improvável que esteja disponível para o torneio play-in de quarta-feira. Tre Jones volta também no dia 16, expectativa, né? No dia 12 de abril, a última atualização foi que ele estava com problema no pé e ficou de fora no jogo contra o Philadelphia 76ers. Josh Giddey, aqui peça importantíssima, ficou de fora por causa de um problema no antebraço e não jogou contra o Philadelphia 76ers, mas a previsão também é no dia 16 de abril o retorno dele. E aí nós temos o Dosunmu, que volta só na temporada que vem.
Esse daqui, então, é um breve resumo acerca do Chicago Bulls e o seu retrospecto contra o Miami Heat. Vamos, então, verificar agora as estatísticas do Miami Heat. Né? A gente já viu que não tem um retrospecto positivo contra o Chicago, mas vamos lá. Líderes em estatísticas da equipe do Miami. Tyler Herro com 23,9 pontos é o cestinha da equipe. Em rebotes, o líder é o Bam Adebayo com 9,6 rebotes. E Tyler Herro também é o líder em assistências com 5,5 assistências por jogo. No que tange a equipe num contexto geral, a equipe do Miami Heat ela vem com as seguintes estatísticas dessa temporada. 24º colocado em pontos, fazendo 110,5 por jogo, ou seja, um dos piores ataques da NBA. 22º em rebotes, com 43,4 rebotes por jogo, ou seja, um dos piores times no que tange a pegar rebotes na NBA. 13º em assistências, com 26,4 por jogo. Então, um time ali que fica mais ou menos no meio da tabela, entre as 30 equipes, né? 15º em roubadas de bola, com 8,1 por jogo. Uma equipe, então, que tá ali também no meio da tabela. 12º em cestas de 3 pontos, com 13,8 cestas convertidas por jogo. É o 9º melhor colocado no que tange a ceder turnovers. Então, uma equipe nesse aspecto bem melhor do que o Chicago Bulls. Uma equipe que consegue proteger melhor a bola ofensivamente. O Miami Heat cede 109,9 pontos por jogo. É a 7ª melhor defesa da NBA. Bem, essa questão é interessante porque vai ser um jogo, então, onde nós temos um ataque muito forte, que faz em média 117,8 pontos por jogo, contra uma defesa boa. A gente tem o 6º melhor ataque contra a 7ª melhor defesa. Então, num contexto geral, ali as forças elas podem até se equivaler. E aí o Heat ele cede 110 pontos, 109,9 por jogo. Muito provavelmente seja uma partida disputada, acho que também pela questão do Miami Heat entrar talvez com um outro pensamento. Entretanto, eu acho que a vantagem ela é extremamente clara para a equipe do Chicago Bulls. Mas antes até de eu terminar esse meu raciocínio, vamos ver os lesionados do time do Miami para ver se a gente vai ter alguma falta considerável nessa partida. Jogadores que estão fora, que voltam no dia 16 de abril. Pelle Larsson, com problema no tornozelo. Ok, aqui nada muito, vamos dizer assim. Andrew Wiggins, com um problema no posterior da coxa, não joga no domingo, mas a probabilidade é que ele volte no dia 16 de abril. Kevin Love, de fora também, no dia 12, ele teve um problema pessoal e foi descartado no jogo contra o Washington Wizards, mas então acredito que ele vai estar disponível na partida contra o Chicago Bulls. Nikola Jovic, olha, eu ia falar Nikola Jokic, tá louco? Nikola Jovic, problema na mão, foi descartado, mas também espera-se que volte no dia 16 de abril. Bam Adebayo, a expectativa é que volte também no dia 16 de abril. Ele está fora da final temporada regular contra o Wizards devido a motivos de descanso, então só a recuperação ali física mesmo. Alec Burks, também a expectativa é no dia 16 de abril, problema nas costas. Tyler Herro não jogou no jogo de domingo, né, devido a motivos de descanso também, então muito provavelmente volta para o jogo contra o Chicago Bulls. Isaiah Stevens, problema no pé, mas também volta dia 16 de abril. O único que não tem expectativa para voltar nesse período agora de play-in é o Drew Smith, que no dia 27 de dezembro o Heat anunciou que Smith passou por uma cirurgia bem sucedida para reparar uma ruptura no tendão de Aquiles esquerdo e perderá o restante da temporada. Então aqui acho que principais nomes para compor o elenco do Miami Heat seriam Tyler Herro, obviamente, Bam Adebayo, Kevin Love e Andrew Wiggins ali para ter uma boa questão de rotatividade também. Então, só para complementar aquele meu pensamento anterior, na minha opinião, o retrospecto ele diz muito. E eu acho que esse retrospecto positivíssimo da equipe de Chicago vai fazer a completa diferença e vai ser o fiel da balança, vamos falar dessa maneira, contra o Miami Heat. Sem contar que, na minha opinião, o Chicago Bulls ele tem um elenco um pouco melhor, não aí questão de estatísticas, né, mas você vê nome por nome ali dos titulares, você vê um elenco um pouquinho mais entrosado, na minha opinião, do que em relação ao Miami Heat, que passou por trocas, né, nesse período de trade deadline, a saída do Jimmy Butler. Teve um momento ali também onde a equipe do Miami Heat teve uma sequência grande de derrotas, claro, ela veio se recuperando, né, mas assim, esses momentos de instabilidade eu acho que fazem com que a vantagem e o favoritismo do Chicago Bulls seja mais provável. Tá bom, pessoal? Esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado, tamo junto e até a próxima.